Both philosophers Ele, então, parte do conceito de eu social, que para ambos os filósofos é muito importante, né, em todo o pensamento depois de Dewey. that concept means for philosophy and also for human society. Hegel examina três, aspas, formas de consciência, fecha aspas, a certeza sensível, percepção e entendimento, fecha aspas, argumentando que cada um fracassa em alcançar o objetivo que coloca para si mesmo. Ele então faz uma transição um tanto não convencional da, aspas, consciência, fecha aspas, para a seção intitulada, abre aspas, consciência de si, fecha aspas, que começa com o capítulo 4, abre aspas, a verdade da certeza de si mesmo, fecha aspas. Essa transição é não convencional no contexto da filosofia moderna, precisamente porque ela enfatiza o contexto social das atividades do eu, incluindo a sua busca pelo conhecimento. Na consideração de Hegel, o eu é impelido por um desejo por reconhecimento, numa luta para compor um lar para si mesmo dentro do seu ambiente natural e social. O eu propõe normas epistêmicas para si mesmo, mas devido à insegurança, precisa que o outro, que seja igual a ele, reconheça que as suas normas são válidas. Em vez de uma propriedade inata, essencial, a consciência de si emerge desta luta com o outro e continuamente extrai a sua sustentação a partir de tal empenho. Em A Certeza Sensível, ele argumenta que a busca pelo conhecimento sempre requer que nós tenhamos adotado, pelo menos como provisão, uma teoria do conhecimento. Todos os dados experienciais, aspas, os conteúdos da consciência de Hegel, são modelados pelas suposições epistemológicas antes de nós começarmos a refletir na epistemologia. Na percepção, Hegel argumenta que os dados experienciais nunca são imediatos e singulares, porque, como Kant, ele afirma que todo dado já foi conceptualizado, adquirindo assim um caráter universal. Este caráter universal, argumenta Hegel, demonstra que todo dado experiencial é e precisa ser publicamente inteligível. À medida que ele avança para o entendimento, que é a terceira parte da consciência, o qual ele equaciona com a cognição científica ao invés da percepção cotidiana, Hegel sustenta que todos os dados experienciais transformam-se necessariamente numa outra coisa do que neles mesmos ou geram contradições. Cada um desses pontos explica por que o eu é inseguro, acerca das suas normas epistêmicas e por que ele busca o reconhecimento social que elas sejam válidas. Para Hegel, todos os três modelos, erroneamente, assumem que o objeto de conhecimento existe independentemente do eu. Identificando essa suposição problemática, Hegel acredita ter exposto que o objeto de conhecimento é, aspas, o objeto como aquele que está lá por outro, fecha aspas. Despido da verbosidade peculiar de Hegel, o objeto de conhecimento é sempre um artefato da interação do eu com o outro. Hegel acredita ter demonstrado que mesmo aquilo que nós geralmente cunhamos de estados objetivos de consciência, isto é, estados que conhecem, eles são realmente mediados e assim forjados pela provação da experiência de saber. Em outras palavras, a consciência de um objeto separado de nós requer que nós sejamos cientes de nós mesmos como sujeitos para os quais possa haver um objeto oposto. Mas aonde Kant é satisfeito em analisar o eu como uma identidade unitária, definido por suas disposições racionais, a investigação da consciência de si de Hegel fornece um relato das condições necessárias para um eu formar uma concepção ou interpretação de que eles são.
Thus, Hegel's epistemological Assim, as reflexões epistemológicas de Hegel são transformadas no exame do desenvolvimento psicológico de uma pessoa, uma teoria de como nós formamos um sentido de identidade pessoal prático e que guia a ação. This move is due to Este movimento se dá graças à concordância de Hegel em relação a Fichte, de que a consciência de si também requer o reconhecimento de outros sujeitos conscientes de si, como também a percepção de que aqueles sujeitos o reconhecem como um sujeito consciente de si. That is to say, for both Isto quer dizer que, para ambos, Fichte e Hegel, a consciência de si requer a intersubjetividade, um reconhecimento reflexivo dentro de uma comunidade de sujeitos conscientes de si. Hegel's developmental A psychology psicologia do desenvolvimento de Hegel afirma que nossas normas epistêmicas também carregam uma carga ética, porque elas são guias para a ação, assim como para o conhecimento. in Hegel's typically obscure Na formulação tipicamente obscura de Hegel, a consciência de si é, aspas, um eu, que é um nós, e um nós, que é um eu, fecha aspas. rather than an isolated Em vez de um indivíduo isolado, atomístico, ou uma essência que precede a ação, o eu consciente de si, de Hegel, emerge somente através da ação dentro de uma comunidade. Indeed, for Hegel, Na verdade, para Hegel, nós conhecemos a nós mesmos e nós somos conhecidos pelos outros somente pelas consequências das nossas ações. he describes the human Ele community descreve a comunidade humana como espírito objetivo, a matriz que torna a consciência de si e o conhecimento individual possível. although all knowledge is mediated. Embora todo conhecimento seja mediado, o conceito de espírito objetivo de Hegel permite-lhe evitar o idealismo subjetivo de acordo com o qual os objetos reais são meramente feixes das nossas percepções. Because we are members of a large Devido ao fato de que somos membros de uma comunidade maior, ao invés de indivíduos solitários, nossas reivindicações, nossas alegações de conhecimento podem ser confirmadas através de um processo de interação social objetivo. stated in another way, De toda outra forma, Hegel começa a descrever o desenvolvimento histórico do espírito objetivo. rather than a transcendent Em vez de um ser transcendente, o espírito objetivo de Hegel é a história do desenvolvimento humano registrada através dos artefatos humanos, originados na medida em que eles se ajustam ao seu ambiente social e físico, constantemente em mudança. objective spirit is O espírito objetivo é a objetivação do espírito subjetivo, as manifestações concretas das atividades do homem neste mundo. This naturalistic reading Esta leitura naturalista do conceito de espírito de Hegel é reforçada pela sua rejeição da dicotomia cartesiana mente e corpo. when Hegel asserts Quando Hegel afirma na introdução da fenomenologia que os epistemólogos modernos estavam enganados ao suporem a existência de, aspas, uma fronteira entre a cognição e o absoluto, significando a realidade inteira, que os separa completamente, fecha aspas. Ele coloca a mente manifesta em atividade que é cognitiva e aberta no mundo em vez de um domínio clandestino e interno. this brings the readers to Isto conduz o leitor à consideração famosa de Hegel da, aspas, luta pelo reconhecimento, fecha aspas, da dialética senhorio-servidão ou senhor-escravo. E então, as discussões de Hegel sobre o estoicismo, ceticismo e da consciência infeliz. rather than delve deeper into Em vez de investigar cada vez mais a fundo os detalhes intrincados das primeiras duas sessões da fenomenologia, ele vai mencionar as principais lições que Hegel busca comunicar e que são relevantes à sociologia filosófica de Dewey. the first 3 chapters Os primeiros 3 capítulos demonstram que Hegel vê o projeto epistemológico dos modernos como algo mal conduzido, porque minimiza o fato de as nossas atividades cognitivas serem situadas dentro de um corpo físico, que, por sua vez, também é situado dentro de um contexto natural e social. instead of a dispassionate Ao invés de um agente racional, imparcial, para Hegel, o eu é um ser desejante, engajado numa luta potencialmente extrema para o conhecimento e segurança.
Rather than a romantic critique, Em vez de uma crítica romântica da razão, entretanto, na terceira seção da fenomenologia, Hegel desenvolve uma reconstrução do conceito de razão que considera importante a realidade dos nossos desejos subjetivos e nosso contexto naturalista e histórico. ultimately, Hegel rejects Finalmente, Hegel rejeita a perspectiva tradicional ocidental sobre a razão como uma dotação essencial que opera sobre os objetos externos, representando, ao invés disso, como uma qualidade que emerge dentro de um assunto, alimentada através da interação social e da resolução de problemas que opõem os projetos que nos definem. Hegel's emphasis on the A ênfase de Hegel na necessidade humana por reconhecimento demonstra sua convicção is inextricably de que a nossa busca por conhecimento e segurança é inextricavelmente limitada pela realidade do nosso contexto social. stated positively for Hegel. Falando de modo positivo, para Hegel, o eu é um ser desejante, natural e social, engajado num projeto coletivo de desenvolvimento individual e comunitário, que abrange a inteireza da história humana. Rather than a pre-existing Em vez de uma essência pré-existente, o eu e suas capacidades emergem à medida que os indivíduos interagem uns com os outros, dentro de um ambiente natural. despite the fact that they always live Apesar do fato de que eles sempre vivem e agem no meio de forças complexo, que dá contorno às suas experiências do mundo no qual eles habitam, Hegel acredita que os humanos têm conhecimento objetivo, não no sentido de verdades eternas, mas no sentido de um conhecimento que é procedimentalmente verificado através das consequências das ações de validação social reflexiva. This reading makes sense of Hegel Essa leitura dá sentido à ênfase de Hegel em relação à natureza perspectivista dos tipos de conhecimento que ele discute na fenomenologia, sua noção de razão histórica e o sentimento expresso no The Philosophy of Right, na filosofia do direito, philosophy too que, aspas, todo indivíduo é um filho do seu tempo, fecha aspas. Assim, filosofia também é seu próprio tempo compreendido em pensamentos. In other venues, I have Em already outros lugares, ele já documentou a rejeição resoluta e bem arrazoada do que ele chamou de individualismo atomístico da filosofia moderna, evidente em suas, epistemological theory da filosofia moderna, teorias epistemológicas, teorias éticas e na filosofia política do liberalismo clássico. rather than recount the minutiae of that. Em vez de recontar os detalhes desta narrativa, nesta sessão ele irá focalizar as passagens da Experience in Nature, o livro de Dewey, não é? Indiscutivelmente um dos trabalhos mais significativos da fase madura de Dewey, para revelar as estratégias hegelianas em seu pensamento. First, Dewey agrees Primeiramente, Dewey concorda com Kant e Hegel que toda a informação experiencial já foi conceitualizada. according to Dewey, quote, Conforme Dewey, aspas, nós trazemos a mais simples observação, um aparato complexo de hábitos, de significados e técnicas já aceitos, fecha aspas. Dewey also goes beyond Dewey também vai além de Kant, no mesmo caminho como Hegel, afirmando que nós trazemos uma dotação social para a experiência, that a qual acarreta que, aspas, todo significado é genérico e universal. is to some degree Para Dewey, todo significado é, em algum grau, uma experiência compartilhada. thus like Hegel, Dewey's Assim como Hegel, a abordagem de Dewey para os temas epistemológicos leva muito logicamente às reflexões éticas, como ele escreve, aspas, experiências compartilhadas é o maior dentre os bens humanos, fecha aspas. Dewey is clear from the beginning Dewey é claro desde o começo da experiência natureza que, como Hegel, ele adota o conceito do eu corporificado, naturalista e social, engajado numa luta para o seu crescimento e existência. For example, in the Por exemplo, no prefácio da segunda edição, 1929, Dewey afirma que, aspas, a experiência não é o véu que intercepta o homem da natureza, fecha aspas, indicando a sua rejeição da noção cartesiana de que existe um abismo metafísico entre a mente e o mundo natural. Dewey develops this Dewey point desenvolve este ponto no capítulo 7, onde ele prefere falar de corpo-mente. minds are able to gain As mentes são capazes de obter conhecimento porque as suas estruturas evoluem ao longo do processo de adaptação ambiental.
Rather than metaphysically Em vez de serem domínios separados metafisicamente, a mente e o corpo são produtos de um processo histórico de evolução orgânica. in remarkably Hegelian Em terms, termos hegelianos admiráveis, Dewey afirma que, aspas, a existência real, fecha aspas, de alguma coisa, incluindo um corpo-mente particular, aspas, é a sua história em sua inteireza, fecha aspas. Dewey complains that Dewey queixa-se que a filosofia tem ignorado sistematicamente o grau ao qual as experiências cotidianas aspas, saturada com os resultados da relação social e comunicação, fecha aspas. he further emphasizes the Ele enfatiza mais adiante a natureza social do eu, afirmando que, aspas, a mente é uma função das interações sociais, fecha aspas. social interaction through A interação social através da comunicação, aspas, através da linguagem e outros instrumentos, é uma ligação naturalista que abole com a frequentemente alegada necessidade de se dividir os objetos da experiência em dois mundos, um físico e um ideal, fecha aspas. Also like Hegel, Também como Hegel, Dewey descreve a mente como uma qualidade emergente, uma habilidade para agir cuidadosa ou inteligentemente. this developmental approach Esta abordagem desenvolvimentista é responsável pelas reflexões frequentes de Dewey sobre a história intelectual do Ocidente, na medida em que ele a trabalha para desvelar o contexto evolutivo no qual as ideias ocidentais foram se desenrolando. rather than state these positions Em vez de apresentar essas posições na terminologia hegeliana, as palavras escolhidas por Dewey e suas citações ocasionais, entretanto, revelam a sua dívida para com a biologia evolutiva e o desenvolvimento contemporâneo nas ciências sociais, principalmente a psicologia e a antropologia. in fact De advances fato, os avanços nas ciências sociais forneceram a Dewey caminhos adicionais para articular um relato empírico às atividades do eu social hegeliano. for example in chapter Por exemplo, no capítulo 5, Natureza, Comunicação e Significado, Dewey elabora a respeito do tema da linguagem como a condutora através da qual a mente e o mundo interagem. Dois pontos. Aspas, comunicação, linguagem e discurso são as pontes naturais que unem o abismo entre a existência e a essência, fecha aspas. 28 years before the public 28 anos antes da publicação das investigações lógicas de Wittgenstein, Dewey descreve a linguagem como, aspas, o instrumento dos instrumentos, fecha aspas. the instrument that O allows instrumento que nos permite navegar através do nosso mundo social e natural, moldando outros instrumentos. he writes that Ele escreve que, aspas, o significado é um método de ação, e mesmo que os métodos sejam aplicados às coisas particulares, os significados são regras para se usar e interpretar as coisas, sendo a interpretação sempre uma imputação de potencialidade para alguma consequência. Fecha aspas. moreover it is Além do mais, é a linguagem, o instrumento da interação social que permite o surgimento da mente. I just read that one. Language is a vehicle A linguagem é um veículo pelo qual expressamos nossos pensamentos. E mesmo os nossos mais privados pensamentos, Dewey assevera, são, aspas, o produto e reflexo da conversa com os outros, fecha aspas. the depth of our A profundidade da nossa sociabilidade é manifesta no fato de que os nossos pensamentos mais íntimos ocorrem como solilóquio, um diálogo interior. Dewey asserts that although we Dewey afirma que mesmo que nós atribuamos relações lógicas às coisas que experienciamos, precisamos evitar assumir que aquelas coisas, de algum modo, possuem relações anteriores à nossa experiência com elas. as he explains Como ele explicou, imputar relações lógicas às coisas da experiência, aspas, não produz prejuízo, fecha aspas. Na verdade, isso nos ajuda a fazer sentido das nossas experiências, a menos que, aspas, a imputação seja dogmática e literal, fecha aspas. thus Dewey reiterates Hegel's Assim, point Dewey reitera o ponto de Hegel de que os objetos da experiência são sempre mediados, pois nós os tomamos como sendo de um certo modo.
For Dewey, Para Dewey, o reconhecimento de que nós fazemos isso não ergue uma barreira entre o eu e o mundo. Em vez disso, ele nos libera para construirmos experiências significativas. Dewey prefere chamar aos objetos reais de, aspas, eventos experienciados, fecha aspas, enfatizando a sua natureza temporal e a noção de que o nosso conhecimento é baseado nas consequências que eles apresentam em nossas experiências. Ele explica que os eventos experienciados são significativos quando nós podemos antecipar consequências potenciais que, aspas, sejam importantes e repetidas, fecha aspas. Então, para Dewey, significados construídos são mais do que subjetivos, pois nossas construções são constrangidas pelas consequências efetivas, experienciadas, aspas. Como significado, as consequências futuras já pertencem à coisa, fecha aspas. Quando Dewey alega que as consequências futuras já pertencem à coisa, é imperativo se notar que, em vez de um a priori coisa em si mesma, ele está se referindo às coisas experienciadas para as quais nós designamos significados. A objetividade dos significados deriva das consequências que eles comunicam à nossa interação de um com o outro, e também com as coisas inorgânicas. Dewey vai mais longe dizendo, aspas, a essência não é nada além de um exemplo de significado pronunciado, fecha aspas, em vez de um a priori, uma categoria imutável. A posição de Dewey sobre a essência revela um ponto crucial sobre a sua teoria dos universais. Em sua consideração, todos os universais, incluindo as essências, emergem na medida em que nos esforçamos para navegar o nosso mundo de modo inteligente. Embora as essências entrem numa ampla variedade de discurso, Dewey adverte os seus leitores contra a equação da essência da coisa com a existência, pois ao fazerem isto, nos comprometem a uma elevação ilegítima da essência para além das consequências experienciadas de uma coisa. Somos tentados a equacionarmos a essência com a existência, porque os significados são, aspas, tão independentes da sensação imediata e imaginação como são as coisas físicas, fecha aspas, apesar do fato de que elas não são coisas físicas. Para Dewey, a experiência humana nunca pode transcender a sua localização no espaço e no tempo. E assim, os humanos nunca podem legitimamente fazer reivindicações que sejam verdadeiras em todos os lugares e tempos. Dewey substitui o conceito de comunidade humana de ação no lugar do espírito objetivo de Hegel. O paralelo é evidente na discussão de corporações e negócios de Dewey, as quais ele argumenta serem realidades objetivas devido às suas, aspas, consequências física e mental multitudinárias, fecha aspas. Representando as comunidades humanas como sendo objetivamente reais, Dewey se dispõe a combater a solução hegeliana à ameaça do idealismo subjetivo, conforme a qual, aspas, os significados e as essências são adventícios e arbitrários. Para Dewey, o problema com o nominalismo é que ele nega o contexto social no qual forjamos os significados sobre as coisas que nós experienciamos. Em vez de, aspas, um modo de ação social, fecha aspas, o nominalismo considera as palavras como expressões de, aspas, estados mentais exclusivamente individuais e prontos, fecha aspas. Dewey se opõe a essa reivindicação, essa alegação central do nominalismo, argumentando que, aspas, os sons, gestos ou marcas escritas, fecha aspas, se tornam palavras e assim ganham significados. Segundo a avaliação de Dewey, os significados emergem se e quando um conceito, aspas, um significado ou essência corporificados num símbolo, fecha aspas, facilita a realização concreta de objetivos compartilhados. Um conceito ou significado é, aspas, um recurso instrumental para regular as interações com referência às consequências, fecha aspas.
Rather than an innate, essential Para Dewey, em vez de uma propriedade inata, essencial, a consciência humana é o resultado da resolução de um problema e interação social. For Dewey, consciousness Para evolved Dewey, a consciência evoluiu nos humanos como uma adaptação à natureza problemática, indeterminada, e a comunicação social, aspas, é uma condição da consciência, fecha aspas. rationality and Racionalidade e personalidade são qualidades emergentes igualmente. according to Dewey, quote, Conforme Dewey, aspas, a racionalidade é adquirida quando a tendência para generalizar se torna circunspecta, baseada na observação e testada por experimento deliberado. Fecha aspas. conclusion. Both Hegel Conclusão. and Dewey seek Tanto Hegel quanto Dewey buscam mover-se para além da charada perene da epistemologia moderna, a relação de um sujeito imaterial, atomístico, a um objeto material, evitando suas suposições fundacionistas. specifically, both philosophers Especificamente, a ênfase dos dois filósofos no eu como um ser histórico e social permite-lhes fornecer uma consideração naturalista da relação de conhecimento. whereas Hegel speaks of the history of Enquanto Hegel fala da história dos modos do reconhecimento social do espírito e caracteriza o conhecimento como a apreensão dos efeitos de um objeto, Dewey invoca a linguagem da teoria evolucionista e das ciências sociais para descrever a mente como uma adaptação orgânica ao ambiente que conhece os efeitos de um objeto numa comunidade de ação. unity of action. For both philosophers, Para os dois filósofos, a mente humana e suas capacidades emergem e amadurecem no curso do desenvolvimento individual e social. this takes Hegel and Dewey Isto leva Hegel e Dewey para além da epistemologia, até um foco sobre a nossa maturação moral. thus the social self Assim, o eu social é mais do que uma solução epistemológica. Ele é uma transformação do projeto filosófico moderno.